pergunta para hoje é: por que razão os apóstolos eram todos homens? Entenda-se os apóstolos, os discípulos que andavam mais próximos de Jesus e que são chamados no seu conjunto o colégio apostólico. Portanto, estamos a falar dos 12. Porquê é que seriam todos homens e nenhum seria mulher? Eu penso que esta pergunta tem uma resposta, uma compreensão óbvia por várias ordens de razões. Antes de mais, porque nós estamos numa sociedade de tradição patriarcal. Portanto, no primeiro século, naquela região, em Israel, estávamos, como em muitas outras regiões do mundo, estávamos numa sociedade de tradição patriarcal. As mulheres que eram solteiras não poderiam sair, enfim, afastar-se muito de casa dos seus pais, eventualmente sem ter um membro da família, um homem que fosse com elas. Ainda hoje isso é tradição em algumas regiões do mundo. E, portanto, tinham os seus movimentos limitados. Por outro lado, as mulheres casadas tinham a obrigação de ficar em casa e tomar conta dos filhos. Portanto, de uma forma ou de outra, fossem solteiras ou casadas, elas tinham responsabilidades ou tinham os seus movimentos limitados. Depois estamos a falar de uma sociedade religiosa, judaica, onde a mulher habitualmente tinha pouca relevância do ponto de vista comparativo com o homem. Portanto, o varão, sendo um rapaz, sendo um homem, era considerado o primogênito, que era um estatuto especial, que não se atribuía a uma filha, mesmo que ela fosse a primeira a nascer. E, portanto, a mulher tinha pouca relevância. É verdade que tinha mais direitos do que nas culturas, digamos, contemporâneas, as culturas cananitas contemporâneas, mas mesmo assim tinha muito poucos direitos e tinha muito pouca relevância. Uma mulher, por exemplo, não poderia ir a um juiz. O juiz dificilmente aceitava uma queixa de uma mulher, a não ser que fosse acompanhada por um marido, ou por um irmão, ou por um familiar homem, não é? E, portanto, essa limitação, essa pouca relevância também conta aqui. E, por outro lado, francamente, Jesus não podia andar terra em terra, como andou de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, com meia dúzia de homens e meia dúzia de mulheres à mistura, não é? Pois isso seria alvo de uma profunda censura social. E, portanto, isso seria obstruir a sua mensagem, digamos assim, as pessoas iriam ficar focadas não na mensagem, mas naquele escândalo, entre aspas, social, que seria uma eventualidade dessas. Eu sei que há muita gente que usa este argumento contra a ordenação pastoral das mulheres, mas isso não é aceitável. Esse argumento não é aceitável, por ser completamente descontextualizado. Quando nós analisamos uma sociedade ou analisamos uma escritura, temos que a contextualizar social e culturalmente. Temos que entender como é que as pessoas pensavam, como é que as pessoas viviam, qual era a mentalidade das pessoas, quais eram as tradições, quais eram os costumes. E, portanto, todo esse caldo cultural impedia absolutamente uma coisa desse género. Portanto, usar este argumento para dizer que as mulheres não devem ser ordenadas ao ministério, porque Jesus só digamos, andou com discípulos, aqueles mais próximos, é uma falácia. Por outro lado, Jesus teve muitas mulheres como discípulos. Não faziam parte do colégio apostólico, mas haviam muitas mulheres dentro os chamados discípulos, ou os do caminho, que depois ficaram conhecidos como os do caminho, ou os nazarenos. Basta dizer que no dia de Pentecostes em Jerusalém estavam 120 pessoas, homens e mulheres, e repito, homens e mulheres reunidos no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu sob a forma daquelas línguas de fogo, e portanto isso mostra que de facto não havia distinção espiritual nem humana entre homens e mulheres, havia uma distinção social. Ora, nós hoje vivemos numa sociedade completamente diferente, e o próprio Paulo, já nessa altura, teve a coragem de escrever que em Cristo não há macho nem fêmea. Isto é, naturalmente continuam a haver homens e mulheres, mas tanto uns como outros têm a mesma dignidade humana e a mesma posição espiritual no reino de Deus, podendo ser chamados para
a ser usados em dons do Espírito Santo, nos carismas do Espírito Santo ou nos ministérios espirituais que Jesus entregou à Igreja, e ele entregou tanto a homens como a mulheres. Fique bem.